Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Pai Criador que me facultou o privilégio, eu me considero um privilegiado de poder falar dessa doutrina espírita, já que fui incluído no rol dos divulgadores da doutrina espírita, Então isso me dá muita alegria, dadas as imperfeições que ainda carrego comigo, Então ver que a misericórdia divina é infinita. Qualquer pessoa tem o direito e a graça divina de trabalhar em nome do amor, Porque a doutrina espírita reaviva o amor ensinado por Jesus, A propaganda de hoje é que a casa está fazendo 55 anos, Na data de hoje, há 210 anos atrás, Kardec estava vivendo seu 7º dia de existência terrena. Aquele espírito fabuloso que nos legou essa herança maravilhosa que é essa doutrina, o Consolador Prometido, Então nós elevemos nosso pensamento a Deus agradecendo pela presença de Allan Kardec em nossas vidas, Porque se não fosse o Allan Kardec, nós não estaríamos aqui reunidos hoje, Então é muito grato para a gente, imensamente agradecidos a Deus, que nós devemos nos colocar em relação a Allan Kardec, em relação a Jesus, em relação a Chico Xavier, porque foram em relação a Moisés também, foram revelações maravilhosas que nos foram trazidas para facultar o nosso crescimento, para facultar a nossa escalada espiritual de qualidade, abreviando, evidentemente, o tempo que levaríamos para chegar no ápice da evolução se não tivéssemos travado o conhecimento com essa doutrina maravilhosa. É por isso que eu lamento profundamente as pessoas que não aceitam a lei da reencarnação, Porque quem não aceita a lei da reencarnação, complementarmente não aceita a lei do progresso e a lei de causa e efeito, nem acredita que nós somos espíritos imortais, Então eu lamento profundamente essas pessoas, principalmente aqueles meus entes queridos, aos quais eu tento abrir os olhos nessa condição, mas acontece o seguinte: eu tenho certeza absoluta que eles não abrem os olhos agora, mas quando voltarem para a pátria espiritual vão ver umas situações, meu tio, minha tia, aqueles que não aceitam vão falar assim, puxa, porque na minha família eu sou chamado de Jorginho, imaginem vocês, puxa vida, bem que o Jorginho me falou, eu não acreditei em nada, Então essa doutrina é maravilhosa. O tema que nós escolhemos para hoje é a construção de si mesmo. Nenhum espírito trabalha pela evolução de outro. Nós somos os únicos responsáveis pela construção do nosso futuro de espírito imortal, pela ascensão nossa à qualidade de espírito bem-aventurado, de espírito puro. Deus, quando nos criou, Ele tinha em mente também uma condição, que nós nos tornássemos um dia colaboradores dele na administração do universo. Porque a gente não tem a notícia que Jesus é o administrador da Terra. Aliás, foi através da organização de Jesus, patrocinada por Jesus, que a Terra foi construída, que a Terra foi formada, uma massa incandescente se desprendeu da nebulosa e começou ali, a partir dali, a produção para a formação da Terra. Então, a finalidade nossa, a destinação nossa é um dia termos capacidade de auxiliar o Senhor, o Pai Criador, na administração universal. Quem sabe um dia nós não teremos, cada um de nós, um planetinha sob nossa responsabilidade. Só que tem o seguinte, para chegar lá, haja reencarnação, haja erro e haja acerto, Eu não vou falar aqui com ele na mão é melhor, porque aí eu posso ler. Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. E Calderaro, eu coloquei aqui uma afirmação, mas não coloquei qual é o livro, infelizmente. O homem possui o futuro em si mesmo. O futuro se localiza nos lobos frontais
do nosso cérebro. No entanto, esse futuro, herança divina recebida do Criador, deverá ser conquistado pelo próprio espírito, pelo esforço pessoal. Então está claro nessa informação que o nosso futuro de espírito bem-aventurado, ele só será construído por nós mesmos, né? É por isso que a doutrina espírita é importante para nós. É por isso que a doutrina espírita é o caminho que nos levará a essa ascensão espiritual. Porque nós precisamos de... Não dá nem para dizer se são bilhões, milhares ou milhões de reencarnações, né? Eu estava comentando com um companheiro aqui que eu deduzo, talvez eu esteja sendo até modesto, né? Que só para eu me livrar do meu problema de intolerância, eu devo ter ainda umas 500 reencarnações, talvez sejam 500 mil, né? Mas eu estou com esperança de que daqui a 500 eu já seja mais tolerante. Por quê? Porque eu já estou preocupado com essa questão, né? E o espírita que não começar a se preocupar com a questão da evolução espiritual está perdendo um tempo fabuloso, né? Porque se nós não dermos o primeiro passo, qual é o primeiro passo que o espírita tem que dar? Aquele que Jesus ensinou: vigiai e orai. Eu tenho que me vigiar constante, não é vigiar o vizinho não, né? O que o vizinho está fazendo de errado não, é vigiar a mim mesmo. Eu tenho que me policiar, identificar as mazelas que eu ainda tenho sedimentadas para poder gradativamente as ir eliminando, né? A intolerância é muito forte em mim, mas eu tenho certeza que hoje eu sou pelo menos 1% mais tolerante do que eu era antes de conhecer a doutrina espírita, né? Quer dizer, eu estava falando para o nosso companheiro que se eu conseguisse sair dessa jornada terrena já com a intolerância vencida, eu terei dado um gigantesco passo na minha evolução espiritual. Então nós temos que nos construir paulatinamente, porque eu gosto de refletir também que não foi numa encarnação só, nem em pouquíssimas reencarnações, que nós incorporamos as nossas dificuldades. Foram muitas reencarnações equivocadas. Então terão que ser muitas reencarnações de muito trabalho, de muito esforço, para que nós derrubemos essas muralhas que ainda nos fazem estar no patamar de espíritos inferiores, né? Nós estamos crescendo e com uma vantagem que a gente já sabe que a nossa Terra está se transformando no planeta de regeneração, né? Transformação essa que se iniciou lá pela época de Kardec mesmo, porque na Gênese está lá no capítulo 18, os tempos são chegados. Quer dizer, já era chegado naquela época, 150 anos atrás. Estão chegados, estão se processando coisas que a gente muitas das vezes não entende, mas já faz coisas que já fazem parte do processo de transformação da ambiência planetária, não é verdade? Então nós temos que enxergar em cada acontecimento, por mais trágico que ele nos pareça, o dedo de Deus, a providência divina, a justiça divina em ação. O espírita não tem mais o direito de dizer que foi injustiçado, ele não tem mais o direito de achar que Deus é injusto, porque o espírita sabe que tudo o que acontece com cada um de nós, de seres encarnados ou desencarnados, está de acordo com o que o Pai acha que é melhor para cada um de nós, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu só peço a Deus que me dê força na hora que vier uma dificuldade muito exacerbada para mim, para que eu tenha esse pensamento que eu estou externando agora na hora. Porque é muito fácil a gente chegar perto de um companheiro que sofreu um trauma na sua vida material e dar um consolo a ele, conversando: acredita em Deus, tenha fé em Deus, que está tudo de acordo com o que Deus quer para nós. Se está de acordo com o que Deus quer, porque é o melhor para nós, né? Isso é muito fácil de a gente dizer para os outros, mas será que eu vou ter a condição de ter esse entendimento na hora que o problema vier para mim, né? A gente vê na doutrina espírita irmãos que têm a capacidade de suportar e outros que rejeitam.
Eu já consegui ver dentro da doutrina espírita pessoas que quiseram até se afastaram um tempo da doutrina espírita por não ter aceitado determinadas provações pelas quais passaram. E, por incrível que pareça, se diziam espírita. Só que para ser espírita verdadeiro não adianta, tem que estudar a doutrina. Porque sem o estudo doutrinário, essa confiança, essa fé não é estabelecida. Porque a fé espírita não é uma crença, a fé espírita é um saber. Nós sabemos que somos espíritos imortais, submetidos à lei do progresso e à lei de causa e efeito, que são consubstanciadas através da lei da reencarnação. É só através da lei da reencarnação que o progresso e o recebimento daquilo que semeou são processados, né? Se não houvesse a lei da reencarnação, como é que ia se processar a lei de causa e efeito? Como é que ia se processar a lei do progresso? Então o espírito, ele reencarna várias vezes, porque em muitas reencarnações cometem muitos erros, mas acontece que nas encarnações subsequentes, aqueles erros vão servir para ele se modelar também, se melhorando. Porque o espírito progride numa jornada terrena com base naquilo que ele já progrediu nas anteriores. É por isso que a gente vê, às vezes, uma criança em tenra idade falar coisas maravilhosas, dar ideias maravilhosas, demonstrar uma sabedoria que a gente não entende, quer dizer, a gente que é espírita entende, né? Mas o comum, o vulgo, não entende como é que uma criança pode, por exemplo, como existiu no México há uns 10 anos atrás, um garoto de 10 anos que fazia palestra para médico sobre medicina. 10 anos, ninguém entendia isso, a não ser os espíritas, né? Da onde que ele aprendeu isso? A gente sabe que é apenas o afloramento de conhecimentos anteriores daquele espírito adquiridos em jornadas passadas, né? Então, aqui está dizendo assim: as necessidades da vida presente levam o espírito a agir, desenvolvendo gradativamente sua potencialidade futura, valendo-se das aquisições do passado. Então hoje nós estamos construindo para melhorar o nosso futuro. Numa jornada terrena futura, evidentemente, nós viemos com aquisições intelectuais mais desenvolvidas, com mais conhecimentos intelectuais e também a nossa disposição moral mais elevada. Porque nós, nessa jornada terrena, já tivemos a graça de convivermos com essa doutrina maravilhosa, né? Então, o espírito precisa realmente de várias encarnações, porque o conhecimento tem que ser universal. O espírito que não adquiriu conhecimento universal, ele não se torna espírito superior. O que significa dizer que não são apenas os conhecimentos de um planeta que vão tornar o espírito superior. É por isso que a doutrina espírita que diz, né, que afirma, como Jesus falou, que há muitas moradas na casa do Pai, e essas moradas são como se fossem séries na carreira escolar, né? O aluno faz o beabá, depois passa para o primeiro ano, aí eu não vou nem falar o primeiro ano do que eu não sei mais, né? No meu tempo era primário, admissão ao ginásio e científico, agora eu não sei mais nada, né? Então a gente vai gradativamente passando de série e evoluindo. Aqueles alunos que têm mais dificuldade ou têm preguiça, eles demoram mais a se formar numa universidade. É como o espírito que tem mais inanição, não quer nada com o trampo da reforma íntima, vai demorar mais tempo, muito mais reencarnações a se tornar espírito bem-aventurado, espírito superior. Porque ele tem que conhecer, dentro dessas todas moradas do Pai, a ciência universal de cada morada dessa, para ele se tornar espírito superior. É por isso que é bom a gente refletir que nós estamos espíritos planetários. Nós temos necessidades de estar vinculados a um planeta qualquer para assimilarmos a ciência daquele planeta. Aquele planeta já se tornou muito fácil para nós, nós vamos para um planeta em reencarnações futuras de saber mais
mais evoluído, de saber de maior qualidade. E assim, gradativamente, nós vamos galgando os degraus da nossa escala evolutiva com base no nosso próprio esforço. Então não adianta, é que nem a gente pensa sobre as pessoas que acham que não tem como fazer esforço para se melhorar, né? O esforço para se melhorar, a primeira coisa que a gente tem que incorporar na nossa bagagem de estudos é o saber do valor da prece, né? O valor da prece para nós tem que ser bastante contundente para que nós tenhamos confiança de quando estivermos numa dificuldade, a gente fazer uma prece e sentir imediatamente o efeito do pedido que a gente fez. Agora, evidentemente, eu não vou pedir o meu guia espiritual para dar os números da loto, né? Eu tenho que pedir naturalmente, se eu estou sentindo um problema físico, pedir que me dê força, nem pedir para me livrar daquele problema físico, porque se ele veio, eu tenho alguma necessidade relativa a ele. Agora, eu pedir força para enfrentar aquela dificuldade, eu reduzo até uma dor física, sabia? A gente, quando sente uma dor, se ao invés de reclamar da dor, pedir ao Pai força para suportar aquela dor, dentro de pouco tempo aquela dor é como que eliminada. Porque nós deixamos de sentir a presença dela nos atormentando. E isso é uma realidade que a gente só identifica se tiver consciência da eficácia da prece, né? E quando a gente faz prece pelo semelhante, como é fabuloso, ainda um dia desse apareceu lá na casa espírita um rapaz com problema obsessivo, né? Aí o Gilberto me chamou para ajudar a dar passe nele, começou a fazer uma prece. O rapaz estava num estado lamentável. Quando o Gilberto acabou, eu e uma outra companheira ficamos dando passe nele o tempo que o Gilberto levou fazendo a prece. Quando acabou, o rapaz era outra pessoa. Então, a prece, evidentemente, o passe magnético que não fui eu que dei, foi a espiritualidade, né? Porque a gente é muito prepotente achar que dá passe em alguém, né? Que na verdade não somos nós que damos. Nós apenas doamos a nossa energia animal, uma parcela dela, se tiver necessidade para aquela criatura, né? Mas quem dá o passe são os benfeitores espirituais da casa, né? Então, a gente vê a eficácia, a eficiência das ações espirituais quando a pessoa quer se submeter a ela, quer aceitá-la, né? Então, na mesma maneira, é o nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir frente às dificuldades, o nosso modo de reagir frente às notícias ruins. Porque a gente, quando liga a televisão ou o rádio, se não for na Rádio Rio de Janeiro, o que mais se ouve são notícias ruins. A única rádio que pode ser ouvida por todas as criaturas da Terra é a Rádio Rio de Janeiro, né? Porque não vai ofender a ninguém, não vai criar problema para ninguém. Porque outro meio de comunicação qualquer, outra rádio qualquer, uma televisão, os filmes então são terríveis, né? A Globo tem a capacidade de só escolher porcaria para passar. Não tem um filme que preste, que a gente possa ver e acrescente alguma coisa de útil na nossa informação, né? Então, nós temos que aprender a lidar com as dificuldades que nos são apresentadas com base na lei do amor. Nós não podemos criticar o criminoso, nós não podemos criticar a pessoa que cometeu erro, porque Jesus ensinou: amai os vossos inimigos. Como é que a gente ama? Em última análise, o criminoso, ele não é meu inimigo, ele é o inimigo da sociedade, porque quem comete um crime contra alguém está apto a cometer crime contra outras pessoas, né? Mas nós temos que entender aquele irmão como uma criatura que ainda não alcançou o patamar evolutivo que nós já alcançamos, né? Porque ele ainda está vivendo em equívoco. Então, mesmo porque nós não sabemos do nosso pretérito. Nós não sabemos o que já fomos capazes de cometer em termos de barbaridades. Então, nós não temos o direito de condenar o semelhante que está em erro. O espírita tem que aprender a orar para as pessoas em dificuldade. A oração é tão importante que, numa certa ocasião,
quando o Emanuel chegou perto do Chico, o Chico estava passando muito mal. E falou, o Chico Xavier, no finalzinho da vida dele, ele não conseguia manter a cabeça a prumo. Ele, quando se apresentava em público, na época que eu fui lá, pela única vez, né, foi a última e única vez que eu fui lá em Uberaba, ele estava sentado à mesa com 2 pessoas por trás dele, segurando a cabeça dele, porque se largasse tombava. E ele já estava nessa situação. Ele falou para o Emanuel assim: Emanuel, já não estaria na hora de eu voltar para a pátria espiritual? O Emanuel falou para ele assim: que isso, rapaz, você ainda tem muito que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu não consigo segurar mais uma caneta, nem minha cabeça eu consigo manter aprumada. Aí ele falou: você ainda tem muito que orar pelos necessitados. Vejam que coisa fabulosa. E a gente não dá valor à oração, né? Então, uma criatura está em estado de desequilíbrio, façamos uma oração. Eu já tive comprovação da eficácia disso na minha própria jornada terrena. Eu já até contei isso aqui algumas vezes. Algumas vezes eu cheguei em um ambiente que estava com uma situação conturbada, eu fiz uma prece e quase que imediatamente aquela situação se equilibrou. Isso é uma realidade. E quem tentar fazer isso vai ver que acontece a melhora. É que a gente duvida da eficácia da prece, entendeu? Então a primeira coisa, eu, por exemplo, eu vivo pedindo a Deus força para enfrentar minhas dificuldades. Porque, gente, o pensamento é a coisa mais traiçoeira que a gente tem. A gente às vezes está num ambiente que nos inspira a pensar elevadamente, mas de repente vem aquele pensamento, aí eu atribuo ao obsessor, coitado do obsessor. Não está nem sabendo que eu estou ali. Aí eu tenho que buscar a minha reminiscência, né? As minhas inferioridades ainda latentes em mim. E eu tenho que orar, pedir força ao Pai para que eu não receba esse tipo de pensamento. Agora, são necessários muitos esforços, muita perseverança, porque se a gente não perseverar, a gente não consegue. A vitória, nenhuma vitória é fácil, toda vitória é difícil e longa, né? A gente não consegue uma vitória em pouco tempo. A vitória se consegue... Eu estava vendo aquelas ginásticas, né? Tem um campeonato de ginástica aí, não sei onde, que eu não presto atenção em nada disso, eu só fico assistindo aquelas piruetas que aquelas meninas fazendo, né? A gente acha muito bacana aquilo, né? Mas já pararam para pensar as dores pelas quais cada atleta daquele passou para atingir aquele patamar de qualidade? O virtuoso num violão, num piano, numa área qualquer, o médico especialista de boa qualidade, já paramos para pensar o tempo que ele se dedica aos estudos para se especializar? O cientista ainda agora teve uns prêmios Nobel divulgados aí, né, de ciências e outro de física. Já 3 cientistas descobriram lá um efeito de uma luz, não entendi muito bem aquilo não. Hein? Hemisfério mental, né? Entendeu? Eles ganharam o prêmio Nobel. Já pensaram em GPS interno, né? É a capacidade de se localizar, né? De se dirigir. Já pensaram quanto tempo eles ficaram em laboratório pesquisando aquilo para hoje serem agraciados com o Nobel, né? Quer dizer, nada é fácil. O Sabin, quando inventou a vacina Sabin, ele ficou pesquisando durante muitos e muitos anos e criou essa maravilha, né, que livrou a humanidade praticamente da poliomielite, né, que a vacina é dada em criança e hoje em dia quase não se vê criança com poliomielite. Existem ainda deficiências que são apresentadas à humanidade, mas a gente sabe, nós que somos espíritas, que são necessidades espirituais, né? Cada um vem com a necessidade de que precisa para se reajustar, para se aprender. A dor é educativa. Muito poucas, em pouca quantidade, é a dor que é punitiva. Punitiva não, melhor dizer, de resgate. Na maioria das vezes é educativa. Vocês conhecem o Marco Juver, né? O Marco Juver, ele fez um estudo uma vez com um grupo, eles chegaram à conclusão
que 80% da nossa jornada terrena é de aprendizado e provação. Talvez no máximo 20% alguma coisa em termos de expiação. Porque Deus nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, inúmeras oportunidades de nos tornarmos melhores. Então, as experiências vivenciadas pelo Espírito lhe servem de paradigma para ações futuras. Quer dizer, isso é inconscientemente, mas é por isso que nós vemos espíritos, vemos encarnados, uns com muita capacidade, outras com nenhuma capacidade, outras com uma habilidade para alguma coisa, outras sem habilidade nenhuma. Eu, por exemplo, não tenho habilidade para nada. Não tenho habilidade para nada. Eu tenho um problema motor na minha coordenação motora que me impede de fazer. Eu não consigo aprender a tocar um instrumento, eu não consigo correr. Eu se correr 100 metros, eu não consigo correr na mesma passada. Acredita nisso? Eu perco a passada. Isso, alguma coisa eu fiz de errada no meu passado para vir com essa problemática, né? E a gente vê aquelas crianças lá na Casa Lar Dona Meca, crianças com deficiências físicas das mais variadas, né? São espíritos que estão em fase de resgate mesmo, né? A gente vê, é interessante a gente observar essas crianças, que a gente observa até aquelas que estão passando pela provação, pela expiação, com aceitação, e outras que têm uma dificuldade muito grande, né? Tem um garotinho lá, o Joãozinho, ele é todo sorriso, sabe? A gente chega perto dele e fala com ele, ele abre, ele tem uma dentição linda, né? E ele abre aquele sorriso, né? Maravilhoso. Quer dizer, ele nunca está... O máximo que ele faz quando não está com o sorriso dele é chorando. Eu imagino que é alguma dor que ele esteja sentindo, né? Mas é um espírito que eu imagino que ele está passando como vencedor por essa jornada terrena. Porque não tenham dúvida que quando o corpo físico está dormindo, o espírito toma consciência do porquê que ele está naquela condição, né? Isso é tão patente que eu uma vez eu pedi para assistir uma reunião mediúnica, o Martins conhece, da Yara. A Yara dirigia o Martins é fã da Yara, né? E a Yara era coordenadora. Também é. A Yara era coordenadora dessa reunião mediúnica. Eu, como estava interessado em participar de mesa mediúnica, eu queria primeiro ver como é que era, né, uma reunião mediúnica. Porque eu já tinha participado de reunião mediúnica nos primórdios do meu estudo espírita, porque quando comecei a estudar espiritismo em 1976, 78, eu comecei a estudar com a Sônia Dias, que formou um grupo para a gente estudar. A gente estudava no mesmo dia Livro dos Espíritos, Evangelho e Prática Mediúnica, né? E eu vi como é que era a coisa, porque uma vez incorporou um espírito lá que tinha se desencarnado no acidente na estrada Rio Santos, e ele apavorado, dizendo que não estava entendendo por que ele estava vivo e vendo o corpo dele sem cabeça, ele não entendia aquilo, né? Aí a Sônia, como esclarecedora, começou a conversar com ele, e no fim ele conseguiu aceitar que ele tinha morrido, mas que estava vivo, saiu feliz da vida ali, sabendo que estava vivo, né? Quer dizer, aí então eu tinha uma noção mais ou menos, né? Mas mesmo assim, como era na casa de Eurípides, que eu queria trabalhar, eu pedi para assistir uma reunião e pedi a Yara, que é a minha amiga, né? Aí ela, não, tudo bem, aí eu fui. No meio da reunião, começou a chorar, começou uma menina a querer cantar uma música, um espírito de criança, né? Aí ela disse assim, eu vim aqui para cantar a música que na Dona Meca eu não consigo cantar. Aí a Yara nominou a criança, falou, é a fulaninha de tal, e já sabia qual era a música que ela queria cantar, que é aquela música assim, a prece é uma luzinha que acendemos em nós. Aí todo mundo da mesa mediúnica cantou, o espírito saiu dali feliz da vida. Então vê, por que ela apareceu? Porque na casa dela o corpo estava em repouso, porque senão ela não podia ser levada à mesa mediúnica, né? Então, um adendo a isso que a gente gosta de fazer é o seguinte, nos nossos estudos do Evangelho, no culto do Evangelho no lar, podemos ter certeza que, de acordo com a qualidade do nosso estudo, são levados espíritos para serem esclarecidos também no nosso estudo evangélico. É por isso que o culto do Evangelho no lar é importante, né?
As pessoas que não sabem, que estejam aqui, que não saibam o que é estudo de Evangelho no Lar, pergunta a Maria, depois que a Maria explica como é que faz, e passem a fazer, ou ao Martins, a companheira dele, que eles vão ensinar a fazer o curso do Evangelho no Lar, que não tem nada demais. É a abertura de uma página evangélica, estudando, de acordo com a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando, comentando aquilo ali, tentando alcançar o entendimento. Quando a gente não alcança o entendimento, a gente guarda a questão para perguntar a alguém que já tenha mais experiência. É assim que se estuda. A gente pode estudar a doutrina espírita até em casa sozinho, né? Mas aí tem que fazer o seguinte: quando eu não entender determinado estudo, eu tenho que levar aquilo para perguntar para alguém que já estudou mais do que eu o que significa aquele estudo, né? Então, os espíritos, eles quando estão com o corpo em repouso, eles tomam conhecimento da problemática espiritual dele. Nós nos encontramos com entes queridos na espiritualidade, nós travamos relacionamento com entes queridos de todas as esferas espirituais que já conviveram conosco e que estejam em qualquer esfera espiritual, né? Por exemplo, vamos supor que eu, quando esteja dormindo, eu na esfera espiritual, eu veja alguém que eu só conheci na minha infância, não sei Eu, por exemplo, eu passo na rua, vejo um monte de gente conhecida, passa por mim, não falam comigo. Primeiro porque eu não tenho mais cabelo, né? Eu tiro o meu cabelo. E segundo porque eu modifiquei muito fisicamente. A minha transformação física do que eu era na minha juventude é total. Eu não sou nada daquilo que eu era na minha juventude. Então, uma pessoa que me conheceu, por exemplo, quando eu tinha meus 20 anos, vai me ver agora, não vai me reconhecer. Eu digo isso porque às vezes eu vou lá em Furnas, né, a empresa que eu trabalhei, quanta gente que passa por mim não fala comigo, e eu reconheço. Mas aí eu tenho um problema, né? Eu esqueci o nome, eu sou danado para esquecer o nome. Eu esqueci o nome, aí com vergonha de perguntar o nome, eu não chamo a pessoa para falar. Mas as pessoas simplesmente nem olham para mim, porque não me reconhecem. Então, se eu estiver desprendido do meu corpo na pátria espiritual, e surgiu uma pessoa, um espírito que eu conheci na minha juventude, eu tenho que me fazer, modelar meu perispírito naquela forma que eu tinha na minha juventude, para que ele me reconheça. Não é verdade? Então é assim que funciona, porque o perispírito, ele tem uma plasticidade fabulosa. O espírito molda o perispírito no formato que ele quer. Então os espíritos, eles tomam conhecimento de toda a problema. Eu, por exemplo, eu queria saber por que eu tenho essa dificuldade motora. Quando eu estou do lado de lá, eu sei, mas quando eu venho para cá eu esqueço, não adiantou nada para mim. Também, se eu não sei, é porque não é importante, né? Não é importante a gente saber, às vezes, das coisas, porque pode trazer problema de equilíbrio espiritual, pode nos trazer transtornos espirituais, né? Erros trazem sofrimentos e levam o espírito a perder desejo de repeti-los. Então, os erros, eles têm a função de a gente ter, no futuro, ter o desejo de não mais cometê-los, né? Eu, por exemplo, por que eu tenho pensamentos desequilibrados? Porque eu sempre gostei de ter pensamentos desequilibrados, mas hoje eu tenho o desejo de não ter mais esses pensamentos desequilibrados. É engraçado que eu converso muito com os irmãos Metralha, né? Eles ficam danados que eu chamo de irmão Metralha, Gilson e Gilberto, né? Aí um dia eu conversando com o Gilson, ele falou: Gilson, sabe qual é a minha pior dificuldade? Aí ele falou: qual é? Eu digo: é o pensamento, cara. Eu não consigo controlar meu pensamento. Às vezes, nos lugares mais impróprios, eu penso coisas que não quero. Ele falou: ih, rapaz, eu também sou assim. Quer dizer, todo mundo, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? Mas a gente só vai conseguir domar isso, transformar essa possibilidade numa possibilidade de só pensar o que quer, com o treinamento. Se eu não fizer nenhum esforço para isso, eu não vou me transformar. Se eu não fizer um esforço para domar minha intolerância, eu nunca vou domar minha intolerância. Então, uma coisa eu sei, eu hoje já tenho
ojeriza, por exemplo, de alguém que chega perto de mim querendo comentar alguma coisa a respeito de alguém. Eu fico com vontade de perguntar para ele aquele, é útil, me interessa, vai trazer facilidade para alguém, aquelas coisas aí que o Sócrates ensinou, né? Por quê? Porque não me interessa mais esses tipos de comentários sobre erros cometidos por outras pessoas, né? A não ser que eu tenha o intuito de ajudar essa pessoa em algum ponto sobre essa dificuldade que ela tem. A gente pode observar o erro do semelhante se a gente tiver a possibilidade e o interesse de querer ajudar aquele semelhante a não cometer mais aquele erro. Mas comentar só por divulgar, a doutrina espírita é energicamente contrária a isso. Ela diz que a gente só pode chamar a pessoa para comentar um erro que ela cometeu em particular, sem ninguém ouvir. Aí realmente a gente, se a pessoa aceitar, ainda diz na orientação, né, teremos ganho o nosso irmão, né? Não é assim, Maria? Então, nós temos que nos esforçar gradativamente, aproveitar os erros cometidos para identificá-los e nos fortalecermos para não cometê-los mais. A construção de si mesmo se consolida com o segmento da lei do amor, com o não fazer ao próximo o de que reclamaríamos se o próximo nos fizesse. Esse é o pulo de gato dado por Jesus, né? É o pulo de gato mais sensacional que a gente tem que segurar nos nossos procedimentos diuturnos para não cairmos mais em erro. Quando eu tiver com vontade de fazer alguma coisa em relação a alguém, eu tenho que pensar, será, eu gostaria que fizesse comigo, né? E se a gente não gostar, não será lícito fazer com o semelhante, né? Então esse é o pulo de gato que Jesus deu. Jesus foi muito inteligente, né? Ué. É esse mesmo. A reforma íntima se traduz pela substituição lenta e gradativa de sentimentos como egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, etc. Substituindo esses sentimentos por amor. Agora, comigo eu tenho um problema sério. Eu até hoje não sei o que é o amor. Eu estava comentando com um companheiro aqui. É bom que a gente dentro da casa espírita só comenta coisas que favorecem ao nosso crescimento, né? Eu às vezes, olha, eu tenho uma filha, eu tenho 5 filhos, né? Mas a minha filha, eu tenho verdadeira paixão por ela, sabe? Porque ela é muito amorosa, essa filha não fica um dia da vida dela sem ligar lá para casa. E é a que mais visita os velhos, né? Eu e a minha companheira. Então, eu às vezes fico pensando no meu amor em relação à minha filha. Será que esse amor que eu sinto pela minha filha é o amor como recomenda Jesus? Eu não sei. Caridade. Para mim, eu estou até hoje, desde 1995, quando eu abracei a prática da doutrina espírita, treinando caridade. Eu não sei fazer caridade ainda, né? Eu estou treinando, em treinamento constante, porque caridade para mim é o que fazia Chico Xavier, fazia Madre Teresa de Calcutá, né? Fez Albert Schweitzer, né? Que chegou na África, viu muita miséria, estudou medicina só para cuidar de doentes africanos. Um virtuoso de piano que ele era, né? E foi para a África, fundou, tem uma organização africana que tem o nome dele, né? A Fundação Albert Schweitzer. Isso é caridade, o cara largar a vida de conforto e de riqueza dele para poder atender pessoas necessitadas. Isso é amor, isso é caridade. Não é só caridade, é amor, né? O Chico Xavier, com o mísero salário que ele ganhava como aposentado do serviço público, ele ainda arrumava condições de comprar carne periodicamente, não sei qual era a periodicidade, se era semanal, se era quinzenal, se era mensal, mandava assar aquela a carne, ou ele mesmo assava, cortava em fatias, comprava pão, fazia sanduíches e ia distribuir numa comunidade carente. Isso ele está fazendo, quando ele fazia isso, estava fazendo como fez a viúva no gasofilaço. Deu as 2 únicas moedinhas que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha em benefício de alguma coisa.
Como Jesus falou, aqueles que deram antes dela, deram do que abundava na vida deles, deram que não ia lhes fazer falta. Ela deu tudo o que ia fazer falta a ela, porque era tudo que ela tinha, uma moeda de 10 centavos, um negócio assim, né? Então, trocar o orgulho pelo amor, trocar a vaidade pelo amor, trocar o ciúme pelo amor, é coisa muito difícil. O que é o ciúme? O ciúme é proporcionado por aquele sentimento de posse que a gente tem em relação à pessoa amada, a alguma coisa que se tem, né? A gente tem ciúme do carro que comprou, não quer que a criança encoste para não sujar, tem ciúme da companheira, tem ciúme do filho, né? A sogra, a mãe tem ciúme da nora, né? Tem ciúme do filho em relação à nora, porque tomou o filhão querido dela, né? Então, tudo isso são mazelas espirituais que você está fazendo assim, eu digo isso porque eu tenho exemplo lá em casa. A minha mulher, nós temos 4 filhos homens, né? Mas tem um que é o xodó dela, que foi o filho mais novo, né? Ele hoje está até tá fazendo a tal viagem de ouro, Martins. Ele agora está como oficial, né? Ele fez a primeira como aspirante, né? Ele está na Suécia, Estocolmo. Ele, quando casou, danou-se. A minha mulher arrumou uma inimiga. Quer dizer, minha mulher fez da mulher dele a inimiga dela. Como é que eu falo para minha mulher, minha filha, quem tem que ser feliz é ele, e ela foi encontrar com ele quando ele passou pela Itália, né? E tiraram foto lá, aí ela falou assim, o Jorge Luiz falou comigo pelo telefone, mas a voz dele era de pura felicidade. Aí eu digo, então deixa de perseguir tua nora. Ela tem um ciúme daquela nora que é incrível, né? Mas ele é um filho muito carinhoso com ela também, né? Mas isso são deficiências que a gente tem que eliminar. Porque isso não é saudável. Ninguém é proprietário de ninguém. A mãe não é dona do filho, a mulher não é dona do marido, o marido não é dono da mulher. Nós não somos nem marido e mulher, nós estamos marido e mulher. Essa que é a questão. Porque nós sabemos que espiritualmente nós não temos necessidade de sexo, né? Então, é uma estupidez a gente conhecer a doutrina espírita e não fazer um esforço para se livrar dessas mazelas que nos trazem atraso espiritual, atrasos evolutivos, né? Afabilidade, solidariedade, por amor, tem que trocar por amor, fraternidade, tolerância, compreensão, afabilidade, solidariedade, etc., que inicia seu processo a partir do trabalho em benefício do próximo necessitado. Essa é o pulo do gato da doutrina espírita. Qual é o pulo do gato da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E, gente, o pior é que não há mesmo. Porque se a gente analisar com profundidade a trajetória de Jesus, a gente vai ver que Jesus só ensinou a caridade. Ele só ensinou a caridade. E quando os discípulos dele não conseguiram fazer determinadas coisas, ele falou cambada de gente que não tem fé, né? Porque ele entendeu aquela passagem no mar, né, que ele mandou o Pedro ir andando sobre o mar, Pedro não afundou, ele falou falta de fé, porque se Pedro tivesse fé que podia andar sobre o mar, andava, né? Quer dizer, no tempo de Jesus isso era possível, né? Hoje se eu for andar no mar eu vou cair que nem parafuso, né? Então a gente vê que Jesus veio nos ensinar a caridade na sua forma mais pura de ser realizada. Dar sem esperar retribuição de coisa alguma. Ele foi tão efusivo nesse ensinamento que ele disse o seguinte: não negue aquele que vos pedir emprestado. Quer dizer, quantas vezes a gente negou aquele que nos pediu emprestado com medo dele não devolver? Jesus sabia disso, né? Já naquela época era assim, não emprestava aquele que pedia porque tinha medo de não devolver. E a gente é assim, até com livro espírita nós somos assim, né? Eu nunca fui assim, graças a Deus, que é livro espírita eu dou e pode levar. Eu gosto, por exemplo, de reler livros, né? Então, quando eu quero reler que eu não tenho, eu compro de novo.
Graças a Deus eu estou com condição de comprar. Compra até em sebo. Em sebo a gente usa, compra livro muito barato também, né? Mas quando eu puder eu compro na Casa Espírita para ajudar a Casa Espírita, que a Casa Espírita vende livros como forma de manutenção das atividades da casa. Que a casa precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa tem empregados efetivos na casa que precisam receber salário, né? Então a gente não deve só extrair da casa que a gente frequenta, a gente deve colaborar com o que puder, porque essa casa é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Cada um de nós que estamos aqui, estamos recebendo determinado tipo de atendimento de acordo com as nossas necessidades, né? O Chico Xavier falava que ele via nas assistências espíritos fazendo até cirurgias nas pessoas sentadas para assistir a palestra. E isso é verdade, sabe por quê? Eu tenho uma amiga, ela é uma das espíritas mais fabulosas que eu conheço em termos de trabalho. Ela vive fazendo trabalhos de crochê, bordado, ela distribui com 4 casas, ela faz isso o ano todo. Se a gente encontrar com a Geisa no ônibus, ela está com um pano na mão fazendo alguma coisa. E ela distribui para as casas que ela frequenta, que são 3 ou 4, para vender nos bazares de fim de ano para arrecadar fundos para casa, né? A Geisa me falou que uma vez ela foi fazer um exame, porque ela estava sentindo um problema, e fez uma ultrassonografia renal, né? Aí o médico olhou assim e falou, puxa, essa cirurgia aqui foi muito bem feita. Aí ela ia falar e não falou. Ela falou para mim, eu não fiz cirurgia nenhuma. Se tinha uma cirurgia realizada, foi trabalho espiritual nas assistências, porque ela também não procura recurso para a saúde em reuniões mediúnicas, entendeu? Ela só assiste às reuniões. Então, o que é? O trabalho no bem. Porque ela trabalha no bem verdadeiramente. Aquela menina, eu tô assim com ela, ó, que eu tenho para mim que eu vou precisar muito dela do outro lado, né? Ela e o Raimundo é um outro companheiro. O Raimundo é um companheiro que tem lá na casa de Eurípides. Ele toda quarta-feira pega o carro dele e vai para o Ceasa. Aí ele vai lá perturbar aqueles comerciantes lá, o que você tem aí para me doar? Ele leva artigos no carro dele que serve para a obra social Dona Meca, para a sopa da Vila Sapê de fim de semana, para a sopa que é feita na casa de Eurípides toda semana, todo sábado. Então, o trabalho que esse rapaz faz é uma coisa fabulosa. Agora, vê como é difícil, né? A gente vê, admira e não consegue fazer igual. Sabe por quê? Porque a gente não tem a mesma disposição de praticar a caridade. Eu falo para o Raimundo, ele é conhecido lá na casa como baiano, né? Porque ele é da Bahia, mas eu não gosto de chamar ninguém pelo apelido, né? Eu um dia procurei saber o nome dele, aí comecei a chamar de Raimundo, agora quase todo mundo já chama de Raimundo, quase ninguém chama de baiano. Eu falo para ele, Raimundo, quero estar colado contigo, hein, meu irmão? Quando você for para a pátria espiritual, fica sabendo que se você for antes de mim, eu também vou chegar por lá a qualquer hora. Esteja pronto para me ajudar. Aí ele, que nada, eu vou precisar da tua ajuda, que conversa fiada, velho. Então, o trabalho na caridade, realmente, é muito bom para a evolução espiritual. Por que eu estou frisando isso? Porque não significa dizer que eu não vou estar sujeito a uma doença qualquer. Porque o que for para mim vai ter que acontecer. Tem uma história de um espírito que fora mulher na Terra, né, que estava na parte espiritual, aí ficou horrorizada com os erros que cometeu e pediu uma reencarnação que ela contraísse um câncer aos 20 anos de idade. Isso eu já contei aqui, viu? Mas deve ter pelo menos uma pessoa aqui que não ouviu. Tem alguém aí que nunca ouviu isso? Então vale a pena contar de novo, né? Ela pediu para reencarnar numa família espírita e que lhe desse um câncer aos 20 anos de idade. Aí ela nasceu numa família espírita, trabalhou muito na doutrina, praticava caridades a mãos cheias. Quando chegou a época da contração do câncer, os guias espirituais dela se reuniram e falou, vamos postergar isso mais para frente. E ela foi contrair o câncer, sabe com que idade?
70 anos, só ficou 3 meses sofrendo as agruras do câncer, porque ela tinha pedido para contrair com 20 anos e ficar suportando esse câncer, enfrentando a dificuldade dele até a idade avançada. E ela só suportou por 3 meses, porque o trabalho no bem. Agora, ela não deixou de ter o câncer. Uma referência muito clara para nós é a história de Elias e os profetas de Baal, né? Vocês conhecem? Elias foi... Os profetas de Baal defendiam um monte de Deus, né? Deus do trovão, Deus do amor, Deus da justiça, Deus das águas, Deus da floresta, Deus da guerra. E Elias veio trazendo a ideia do Deus único. Aí Elias propôs a eles o seguinte: vamos fazer uma competição, como uma gincana, né? Pode procurar a história de Elias na Bíblia, que vai ver, não está exatamente como eu estou contando, mas a essência é essa. Aí botaram aquele monte de graveto e os caras de madeira, né, os profetas de Baal, que eram só 450, tinham que orar em conjunto, né, eles todos, para aquela madeira pegar fogo sem acender nada. Só a madeira pegar fogo. Aí eles oravam, gritavam, né? Aí Elias falava: ora mais alto que os deuses não estão te ouvindo. Ainda zombava dos caras, né? E nada. Aí quando eles desistiram, Elias falou: agora eu vou pedir a meu Deus para acender a madeira. Ainda jogou água em cima para esnobar. Aí fez a oração, ele é um médium de efeito físico fabuloso, a madeira pegou fogo. Sabe qual foi a providência de Elias? Mandou degolar os 450 profetas. Como foi que João Batista morreu? Degolado por ordem de Herodes, né? Porque ele não perdeu, ele não deixou de passar pela mesma situação que ele cometeu com os outros, né? Então a gente sabe que o que se planta se colhe. Ninguém vai fazer a colheita da semeadura que eu fiz. E eu também não vou fazer a colheita da semeadura de ninguém. Agora, o importante, para terminar, é a gente ter em mente que tudo depende da nossa própria atitude. Porque se nós não aproveitarmos o conhecimento doutrinário para tentarmos nos tornar melhores, nós estaremos perdendo a nossa oportunidade reencarnatória, né? Existem situações espirituais baseadas na inanição fabulosas. Tem uma mensagem no livro O Céu e o Inferno. Dentre os espíritos endurecidos, tem uma mensagem que está intitulada Um Espírito Aborrecido. Ele aí se apresenta espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris, e o Kardec aí começa a perguntar a ele o que houve com ele. Aí ele falou: eu estou entediado, eu estou sofrendo muito porque eu estou há muito tempo sem fazer nada. Aí o Kardec perguntou para ele: há quanto tempo você está sem fazer nada? Há 180 anos. Então o espírito entrou num estado de sofrimento, porque é assim, quando a gente fica na inanição eterna, um dia vem o sofrimento para nos despertar. Ele começou a entrar num estado de sofrimento que precisou procurar ajuda para largar aquele estado de sofrimento, porque estava há 180 anos sem fazer nada para ninguém. Entendeu? Então é importante a gente ter em mente que nós temos que dar o primeiro passo em busca da nossa evolução espiritual, do nosso crescimento. Porque senão nós vamos ficar sempre encarnando e reencarnando sem nenhum aproveitamento dessa doutrina maravilhosa, aproveitamento dos ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que a tradução dos ensinamentos de Jesus, porque foi Jesus que disse lá: muita casa nas moradas do meu Pai. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então ninguém vai chegar ao reino do Pai se não nascer de novo tantas vezes quantas sejam necessárias para se tornar melhor, né? Então que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para todos.